Vento no canavial, um trovão lá no céu ecoou. Salve Ansan Xangô, salve a coroa do Exu Marabô. Salve Ansan Xangô, salve a coroa do Exu Marabô. Sejam bem-vindos. Esse é o canal da Casa de Padilha 21 e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre Exu Marabô, tá certo? Vamos falar um pouco sobre quem foi esse Exu, qual a história dele, a essência do Exu Marabô. É claro que, como eu já disse várias vezes aqui, existem várias histórias do Exu Marabô, existem várias encarnações de espíritos diferentes que trabalham na linhagem de Exu Marabô. Então, cada terreiro vai trazer uma história, vai trazer uma coisa diferente. Eu vou contar para vocês aqui qual é a essência de Exu Marabô, segundo a doutrina da Casa de Padilha, tá? Ou seja, segundo os nossos ensinamentos e segundo como me foi passado pelos desdobramentos e como me foi passado pela nossa mãe, Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, tá? Em contato direto com o Exu Marabô, certo? O Exu Marabô, ele era um curandeiro, né? Um curandeiro de mão cheia, aí, né? Um senhor meio índio, meio afro, né? Um suposto bruxo da época, como eles eram considerados. Senhor de magia, né? Que trabalhava muito com feitiços, com curandeirismo, trabalhos muito fortes, trabalhos de muita intensidade, que muitas vezes não era tão bem encarado e aceito por todos em qualquer local onde ele chegava, né? E a história que a gente vai contar aqui hoje vem de uma essência lá das suas primeiras encarnações, tá? Existia naquela época um rei, né, que estava com a sua rainha, a sua esposa, muito adoentada, e ele já havia tentado de tudo. Ele já tinha chamado os melhores médicos de todas as regiões, ele já havia chamado todos os padres para poder rezar em cima daquela mulher, para poder tirar alguma coisa de cima dela. Ele já havia tentado de tudo e não conseguia fazer com que a sua mulher se curasse, né? E vez ou outra chegava até os ouvidos dele a história de um tal de um curandeiro, um senhor curandeiro que vivia por ali nas regiões do reinado. Mas o rei sempre foi muito relutante a essa história de utilizar as forças desse curandeiro, porque não é qualquer um que entra, né, nos castelos do rei dentro de um reinado. Não é qualquer um que não tem uma certa patente, né, um certo grau de elevação e de estudos e de nominação que entra dentro de um castelo de um rei, né? Quanto mais dentro dos aposentos do rei e da rainha, para poder tratar de uma doença da família real, né? Vocês sabem que naquela época, sempre que fosse servido, ou seja, todos os dias e todos os horários que eram servidas refeições ao rei e à sua família, sempre tinham aquelas pessoas que provavam antes as refeições. Por quê? Porque era uma forma de assegurar que aqueles alimentos não estavam envenenados. Então, se a pessoa provasse e não tivesse nenhuma reação, a família poderia comer, que estaria tudo seguro. Para você ver como é que era o nível de controle e o nível de segurança na época, né? Então, assim, realmente não era qualquer um que entrava nesses aposentos. Mas o rei, apesar de já ter tentado de todas as formas, com muitos médicos, muitos doutores, padres, né, que foram rezar e tentar fazer de uma forma que pudesse trazer a cura para aquela mulher, e ninguém conseguia, ele resolveu ceder, né, a possibilidade de trazer esse curandeiro para dentro do castelo e colocar ele ali para fazer as suas práticas e curar a sua esposa, né, a sua rainha.
Então, Marabô, naquela época, foi convidado pelo rei, né, com muitas ressalvas, mas ele conseguiu entrar no seu reinado, conseguiu entrar no seu castelo, e passou por 3 dias e 3 noites dentro dos aposentos do rei e da rainha, cuidando da rainha, fazendo banhos, infusão de ervas, descarregos, sacrifícios animais, onde ele pudesse utilizar a energia daqueles animais para poder manipular as coisas ali. E ele passou 3 dias e 3 noites ali trabalhando em cima daquela senhora, da rainha, para poder retirar dela aquela doença que ela estava passando. Né? Por que ninguém conseguia curar a rainha antes do Marabô, antes do curandeiro? Porque a doença que a rainha estava sofrendo não era uma doença da carne, era sim uma doença do espírito. Então não era qualquer pessoa que conseguia manipular aquelas energias. E Marabô sabia exatamente em qual ponto ele deveria mexer para poder modificar aquela carga energética e trazer, né, dissipar o negativo e trazer o positivo para a rainha, para que ela pudesse novamente conseguir ficar de pé, fazer as suas alimentações, as suas refeições e poder fazer, né, ter as suas atribuições de rainha em um dia a dia normal. Né? Então, quando foi no 4º dia, a rainha já estava de pé, já estava passeando pelos jardins do palácio. E o rei ficou muito, muito agradecido, né, àquele curandeiro. E, em forma de agradecimento, ele ofereceu a Marabô um título, né, de curandeiro de todo o reinado. E ele ofereceu para Marabô uma espécie de escritório, um consultório, onde ele ficaria ali e poderia trabalhar em prol, né, da saúde de todos aqueles que quisessem recorrer aos seus serviços dentro do reinado. E ele foi então ficando cada vez mais popular, cada vez mais solicitado, né, e recorrido dentre as pessoas que moravam, né, que habitavam aquele reinado, que estavam sob as ordens daquele rei. E a popularidade dele então começou a crescer cada vez mais, porque dentro desse reinado ele tinha acesso a estudos, né, que antes ele não tinha. Então ele continuou crescendo ali os seus conhecimentos, estudando cada vez mais, se aprimorando cada vez mais e com isso conseguindo atender cada vez mais pessoas e ficando cada vez mais popular por trazer a cura para doenças que as pessoas não encontravam cura anteriormente. Essa popularidade de Marabô deixou o rei, né, anos depois, enciumado em relação a essa popularidade que ele teve, né, desse carinho que o público, que o povo do reinado tinha por ele. Então, ele decidiu, né, chamou os caçadores do reinado e falou: ó, eu quero que dê um fim nesse cara, eu não quero ele mais aqui dentro. Então, para que Marabô não se tornasse mais poderoso e tivesse mais influência do que o próprio rei dentro do reinado, ele mandou dar um fim em Marabô. Né? E os caçadores foram atrás de Marabô e não tiveram coragem de tirar a vida dele, mas levaram ele para fora do reinado, num local bem, bem distante. E quando levaram ele para lá, falaram para ele: olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Foi uma ordem do rei e tudo mais, mas a gente não teve que, né? A gente não sentia que deveria fazer isso, então, por favor, não retorne a esse reinado, você foi banido de lá, siga o seu caminho e vá ser feliz. E Marabô, então, ficou muito magoado com aquela história, né, com tudo aquilo que aconteceu, porque ele realmente não havia feito nada de errado. E então ele passou muitos e muitos anos da sua vida remoendo aquela história e imaginando uma forma que ele poderia fazer para poder se vingar desse rei, para dar a volta por cima em relação a isso. Então ele foi acolhido por um outro reinado da região, mais precisamente ali em Paris, e foi um local onde ele foi muito bem acolhido e ele teve oportunidades de estudo das ciências da saúde
de uma forma mais técnica e não tão com manipulações energéticas da natureza, dos elementos, né, dos elementos naturais da Terra. Então ele começou a ter acesso a conhecimentos de fármacos, né, de produtos químicos que ele poderia manipular, que ele poderia trabalhar ali em prol da saúde da população. E ele então se tornou um médico muito, muito conhecido na região por conta dos seus estudos, por conta da sua dedicação. E se tornando esse médico, ele então começou a atender a população e curar muitas pessoas. A fama dele voltou a crescer nesse reinado, mas ao contrário do outro reinado, essa fama foi estimulada. Então, começaram a falar dele em outros reinados, né, fazendo com que pessoas de outros reinados fossem até ele, atrás dele, em busca de cura, em busca de uma solução para os seus casos. E o que acabou acontecendo é que aquele rei que mandou cortar a cabeça de Sr. Marabô acabou buscando ajuda novamente com esse médico famoso que surgiu no reinado ali de Paris. E chegando lá, ele prontamente reconheceu, né, a afeição de Marabô, entendeu que era ele, que não tinham cortado a cabeça dele, que ele tinha conseguido fugir, escapar de alguma forma. Mas ali naquele bate-papo, né, como quem já conversou com Marabô deve saber como é que é a lábia desse senhor, ele é um senhor muito encantador, muito inteligente. Eles acabaram fazendo as pazes ali e colocaram uma pedra nesse assunto, né, e seguiram em frente. Então combinaram de jantar juntos nessa mesma noite em que se encontraram. E nesse jantar, em que eles haviam combinado, né, como todo jantar de família real e tudo mais, tem toda aquela pompa, né, e todos aqueles elementos de segurança que eu já tinha comentado aqui no começo do vídeo. E ele foi jantar com esse rei e, pelos conhecimentos que ele havia adquirido com a faculdade de medicina, de manipulação de elementos químicos, de fármacos e tudo mais, ele conseguiu fazer de uma maneira que ele conseguisse envenenar a comida do rei e unicamente a comida do rei e de mais ninguém. Então ele conseguiu driblar todos aqueles elementos de segurança que haviam em torno do rei e, envenenando a sua comida, fez com que parecesse que, como foi só ele que sofreu aquele ataque, que realmente o rei havia sofrido de um ataque cardíaco, né, de um infarto, e tinha vindo a falecer naquele momento. Então não desconfiaram da atitude de Marabô na época e ele conseguiu então se vingar desse rei por ter sido expulso do seu reinado anterior. Algumas histórias dizem que Marabô se arrependeu de ter cometido esse envenenamento, de ter envenenado esse rei, de ter matado, tirado a vida dele. Mas informações que nós temos através dos desdobramentos na Casa de Padilha e dos ensinamentos que nós temos, dizem que o Sr. Marabô ele não se arrependeu, na verdade, desse fato, né, dele ter tirado a vida desse rei, porque fazia parte da linha kármica desse rei pagar com a vida pelos atos que ele cometeu ao longo da sua jornada, não só por conta do que ele fez com Marabô, mas por conta do que ele fez com muitas outras pessoas ao longo da sua vida. Certo? Então, essa é a história da primeira encarnação de Marabô. Aqui você consegue ver, né, Marabô como um senhor feiticeiro de mão cheia, curandeiro, extremamente poderoso na manipulação de elementos. E num próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre os filhos de Marabô, como que são as características desses médiuns, como que eles atuam na vida, e para que você conheça melhor essas energias e saiba lidar com elas. Então, um axé da Casa de Padilha, que o povo da rua abençoe, e até a próxima.